Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Aproximando-se dos discípulos e dirigindo-se a todos eles, Jesus lhes disse: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Assim falando, aludia, segundo o Espírito, à sua posição como protetor e governador do planeta, à onipotência que lhe fora dada sobre todos os espíritos encarnados e errantes. Ide, pois, e ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, instruindo-os na observância de todas as coisas que vos tenho prescrito, e ficai certos de que estarei convosco até a consumação dos séculos. Feito em nome do Pai, o batismo invocava o Ser Supremo, que no infinito e na eternidade preside a todos os universos. Em nome do Filho, chamava a atenção sobre aquele que vela pela sorte do vosso planeta, Filho de Deus pela sua pureza perfeita, vosso Senhor pelo seu poder. Em nome do Espírito Santo, constituía um apelo dirigido à inteligência secreta que procede do Criador e se vos manifesta por intermédio dos bons espíritos nos efeitos espíritas, ensinando-vos em espírito e em verdade a justiça, o amor e a caridade, todas as virtudes e todos os deveres de ordem material, de ordem moral e de ordem intelectual, inspirando-vos à prática desses deveres e virtudes, trazendo-vos a luz e a verdade por inspiração e comunicação mediúnica. Dissemos, por intermédio dos bons espíritos. Efetivamente, por Espírito Santo, deveis entender os espíritos bons, quaisquer que sejam o grau de elevação que hajam alcançado e a categoria a que pertençam na hierarquia espiritual. A má inspiração ou a má comunicação não podem provir de um bom espírito. Estes, quando não são bastante elevados para vos darem a luz e a verdade na medida do que possais e devais receber e suportar, têm a ampará-los e auxiliá-los espíritos mais elevados, e que a seu turno, se preciso for, receberão amparo e auxílio dos espíritos superiores, segundo a escala hierárquica. É assim que, vindo de Deus, por intermédio dos puros espíritos, que dele a recebem diretamente, a inspiração vos é transmitida através de uma escala descendente. Ou então, os espíritos bons se eclipsam diante dos mais elevados do que eles, dos que os sejam bastante para eclipsá-los, pois que os bons espíritos, seja qual for a posição que ocupem na hierarquia espiritual, são sempre os órgãos da verdade relativa à inteligência do homem, na medida do que este pode suportar e compreender. O erro e a mentira, tendo por fim enganar os homens, são apanágio exclusivo dos espíritos maus, dos espíritos inferiores, dos espíritos de trevas. O batismo era o símbolo material da aliança entre os cristãos. O batismo que Jesus prescrevia a seus discípulos que administrassem era ao mesmo tempo da água e o do Espírito Santo. O primeiro só se administrava como símbolo ao adulto consciente de seus atos.
O segundo se seguia ao outro de acordo com o mérito do neófito. A assistência dos bons espíritos era sempre invocada, em tal caso, sob a designação de Espírito Santo pelos que batizavam. O da água transitório, como símbolo material, que é de aliança sob o reinado da letra, precursor do advento do Espírito, tem que cessar e desaparecer para que subsista unicamente o do Espírito Santo, que o homem dará a si mesmo, alcançando a assistência, a proteção e a inspiração dos bons espíritos, pela observância ou pelo esforço constante para observar, segundo o Espírito da Verdade, todos os mandamentos de Jesus. Estas palavras: e ficai certos de que estarei sempre convosco até a consumação dos séculos. Disse-as Jesus com referência à sua missão de espírito protetor e governador da terra, missão que começou quando da formação do vosso planeta e ultrapassará os séculos dos séculos. Elas compreendiam a época de então e o futuro. Aplicavam-se e se aplicaram anteriormente à sua missão terrena, como se aplicam hoje e se aplicarão no futuro, a todos os que, abstração feita da diversidade dos cultos exteriores, praticarem ou se esforçarem constantemente por praticar o amor ao Criador e o amor ao próximo como a si mesmos, mediante a humildade do espírito, a simplicidade do coração, a abnegação, o devotamento, a caridade para com todos no terreno material, no terreno moral e no intelectual, pois que assim, e só assim, é que os homens são verdadeiramente discípulos de Jesus. A missão que o Mestre confiou a seus discípulos de irem instruir todos os povos e ensinar-lhes a observância de tudo que lhes ele prescrevera, não constituiu naquele momento e não se destinava a constituir jamais, nem hoje, nem no futuro, um monopólio ou um privilégio para alguns. O seu pensamento foi, em espírito e verdade, dirigir então, como ainda agora dirige, um apelo a todos os homens de boa vontade, feita a abstração dos cultos exteriores e dos costumes, um convite para que instruam os povos acerca de tudo quanto concerne ao progresso do espírito humano, progresso moral, físico e intelectual, ensinando-lhes pela palavra e pelo exemplo todos os seus mandamentos, que, constituindo toda a lei e os profetas, se resumem neste: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Duplo mandamento é este dado aos homens, a fim de que, praticando-o em espírito e verdade, em toda a sua extensão e sob todos os seus aspectos, todos sejam um pela solidariedade e pela fraternidade, amando-se uns aos outros, cada um procedendo sempre com os outros, em quaisquer circunstâncias, como quereria que para consigo todos procedessem. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.